Muito bem, vamos ao primeiro módulo do nosso curso, o novo perfil do profissional de crédito, como adequar o seu currículo e deixá-lo ainda mais competitivo. Então, estamos aqui no nosso primeiro módulo e vamos entender um pouco do mercado de crédito. Nesse módulo, nós vamos passar pelo panorama atual do mercado de crédito. Vamos falar um pouco de tendências, desafios para os próximos anos. Se o objetivo é deixar o nosso currículo ainda mais competitivo, é preciso entender essas questões. Depois, a gente dá um passo para trás, exatamente 10 anos. Vamos revisitar esse estudo de Oxford, que ele é fundamental, pois ele prevê a extinção do cargo da atividade de análise de crédito. Depois, a gente fala do impacto das fintechs, inovações tecnológicas, e para compensar o estudo de Oxford, eu falo um pouco sobre o protagonismo da área de crédito. Tá bem? Vamos começar? Vamos falar sobre o panorama atual do mercado de crédito. Eu falei para vocês no vídeo de apresentação que esse curso ele foi desenvolvido com base em um estudo que nós fizemos de vagas publicadas por quase 220 empresas, mais de 275 vagas para profissionais de crédito. Então, a gente acessa essa planilha no segundo módulo. Mas eu trago um resumo aqui do resultado final desse trabalho. O fato é que as áreas de crédito e cobrança, antes elas eram operacionais e hoje elas estão se tornando mais estratégicas. E isso é uma ótima notícia para profissionais de crédito e reforça o fato de que nós temos que ajustar os nossos currículos para esta nova realidade. Antes o foco era análise, então a gente reforçava a nossa capacidade de realizar análise de crédito. Porém, hoje o foco passa a ser a gestão. Então, essa já é, vamos dizer assim, o resultado do compilado de vagas. Na área de cobrança, há algumas décadas, o foco era o recebimento. Hoje, o foco é eficiência e não eficiência a qualquer custo, porque eu tenho que manter o cliente aqui. O nosso objetivo não é a cobrança neste curso, mas de vez em quando a gente trabalha com crédito e cobrança, a gente traz a cobrança ou faz uma menção da cobrança. Então, vejam as principais, os principais verbos, como eu digo, para uma vaga de crédito. Então, hoje o analista ele precisa elaborar e monitorar uma política de crédito. Ele tem que conhecer modelos estatísticos, ele precisa gerir a base de clientes, ter capacidade analítica, nós vamos falar sobre isso, conhecer soluções e ser orientado pelas inovações, contribuir com a área de produtos, ser guiado pela rentabilidade e, acima de tudo, evitar perda de oportunidade. Então, se eu tiver que resumir todo o estudo das 275 vagas, elas estão aqui nessas 3, 6, 7, 8, 9 linhas. Do lado da cobrança, a mesma coisa. A cobrança hoje precisa definir regras de relacionamento, porque quem não vende precisa ajudar a vender. Ela é responsável também, igualmente como o crédito, pela manutenção da base de clientes, também precisa de capacidade analítica e ser guiado pela rentabilidade. Então, de uma forma clara, hoje um currículo ele precisa abordar esses pontos, tá bem? Mas vamos lá, estamos só começando, que só dá para vocês um overview e um resumo de onde é que nós vamos chegar. Mas para a gente fazer, para que nós possamos chegar nesse primeiro slide, eu vou mostrar para vocês todo um caminho que foi feito. Mas antes disso, eu quero mostrar duas coisas. Então, eu tenho esse mapa que eu mantenho comigo aqui, nós na MPA fazemos isso e nós o visitamos constantemente. Então, para nós, o processo de crédito, ele é moldado em função dessas 4 variáveis. Então, nós temos os provedores, sim, são as empresas que fornecem serviços e nesse quesito eu já posso adiantar algumas coisas. Nós tivemos nas últimas 2 décadas alterações significativas nesse item, como
desde a compra da Serasa pela Experian, a junção da Equifax com a Boa Vista Serviços, a TransUnion, que passou a ser mais um gestor do cadastro positivo, e com isso nós passamos a ter aqui no Brasil os 3 maiores birôs do mundo, Equifax, TransUnion e Experian, atuando aqui no Brasil. E além disso, nós tivemos a criação da COD, e no final de 2022, o Banco Central flexibilizou o acesso aos dados do SCR, né? O SCR é o banco de dados do Banco Central, através do qual é possível as pessoas acompanharem todo esse relacionamento bancário de pessoas jurídicas e físicas. Eu falo sobre o SCR no curso Análise de Crédito Pessoa Jurídica, módulo avançado. Nós temos ainda a questão do Open Finance, algo mais recente. Então, dependendo do motor de crédito que você tenha, é possível o cliente fazer o opt-in e dessa forma analisar todo o relacionamento bancário, né? É possível acessar extratos, identificar valores, tipos de despesas e tudo mais. E por fim, nós temos a Núclea. A Núclea é a Câmara de Compensação de Boletos do nosso país, e eles desenvolveram uma série de produtos que permite às empresas compreenderem, né, analisarem a quantidade de boletos e o respectivo valor que foi emitido contra um CNPJ ou a favor dele. Então, eu consigo até montar um fluxo de caixa dos clientes, tá bem? Então, esse tipo de produto, vocês concordam comigo, que muda a forma como nós analisamos e concedemos crédito? A partir do momento que eu tenho acesso a esse nível de informação, o meu processo de crédito pode ser ajustado, a forma de eu conceder o limite, meus critérios para definição do limite de crédito pode ser ajustado. Bom, nós temos outro item, como por exemplo as novas regulamentações, a lei da LGPD, a lei do cadastro positivo, a lei da prescrição de dívida, que ela está em andamento, né, em discussão. Então, hoje nós já temos a questão da prescrição para efeitos de birô, de negativação. Porém, essa dívida ainda pode ser cobrada. Para isso, as securitizadoras estão aí. Agora, a partir do momento em que eu não posso cobrar esses valores após 5 anos, isso muda também a forma de se avaliar o crédito. Outros pontos aqui, como por exemplo o uso do celular, quer dizer, novas tecnologias, né? Então, o uso do celular, por exemplo. O celular permitiu processos como validação, FaceTime, o envio de token para confirmação. Então, uma série de produtos e serviços e formas de atuação foram feitas em função do uso do celular. Tá bem? Até mesmo o novo perfil, o perfil das novas empresas. Então, eu acompanho, por exemplo, um site do governo que mostra ali diariamente, até de hora em hora, se você quiser, a quantidade de empresas e o perfil dessas empresas que estão sendo criadas. Então, eu, como gestora de um processo de crédito, eu preciso entender qual é o perfil de cliente que está crescendo, que está nascendo, para entender lá nos meus critérios quantos clientes eu estou deixando de fora, por exemplo, ou se eu não preciso pensar em produtos ou processos para absorver essas novas empresas que estão sendo criadas. Okay? Então, esse é um mapa de tendências e desafios que eu gosto de manter e fico muito atenta a ele, né? Bom, vamos fazer o seguinte agora. Antes de nós entrarmos no nosso processo, vamos voltar 10 anos e falar sobre esse estudo de Oxford. Quem me acompanha já me ouviu falar sobre ele, eu já falei sobre ele em congressos, já falei na minha rede, mas eu vou resumir aqui para que nós possamos pegar um gancho, tá? E seguir com a minha linha de raciocínio. Então, em 2014, 2 pesquisadores de Oxford realizaram uma pesquisa sobre a probabilidade de extinção de 702 profissões praticadas no mercado americano. Qual foi a metodologia? Eles fizeram o seguinte: com base nos avanços da inteligência artificial, eles fizeram um algoritmo para entender quais profissões estariam sujeitas a serem substituídas
por essas inteligências. E o estudo é bastante complexo, mas ao final foi gerada uma planilha em que se tinha no topo da planilha as atividades, profissões com menor probabilidade e no final as profissões com maior probabilidade. Então vamos falar aqui rapidamente das primeiras posições, que são aquelas menos suscetíveis, como terapeutas recreativos, que fonoaudiólogos, assistentes sociais. Então, na época, os doutores concluíram que algumas questões desafiavam a automatização, como, por exemplo, a percepção e capacidade de manipulação de mãos, dedos humanas. As tecnologias existentes, né, naquela época, elas não eram ainda tão sensíveis a ponto de serem uma ameaça para essas profissões. Inteligência criativa, principalmente com relação a ter novas ideias, criar, desenvolver danças, filmes, produtos. Então, assim, entre as posições com menos chances de extinção estavam os coreógrafos, artistas, compositores, artes, claramente questões que necessitavam ali de uma certa sensibilidade humana. Eu deixei grifado aqui a questão de produtos, porque lembrem-se que esse estudo é de 2014. Em 2023, o Pedro Bramont, do Banco do Brasil, ele fez essa observação, que a inteligência artificial pode ser uma ferramenta poderosa para criar produtos e serviços personalizados. Ou seja, aquela questão de criar produtos, embora ainda seja menos, ela também já não está totalmente isenta, né, de risco de ser substituída. E por fim, inteligência social, negociação, persuasão, cuidar um do outro, né, como por exemplo os cargos de gestão. Então vamos ficar atento aqui a algumas palavras, a questão de produtos, gestão, que lá na frente a gente volta nela. Voltando aqui para a tabela, nós temos a ponta de baixo que mostra as profissões com maior probabilidade de extinção, dentre eles os operadores de telemarketing, né, que aparece aqui com 99% de chance. E hoje, 10 anos depois do estudo, a gente percebe que isso é uma realidade. Hoje, os operadores foram substituídos em grande parte pelas URAs, as automatizações ali de atendimento, os robôs, e isso já é uma realidade. Mas, focando aqui no que nos interessa, no cargo de analista de crédito, segundo o estudo, ele tem 98% de chance de acabar. E aí você pode falar assim, poxa, então por que eu estou fazendo esse curso? É justamente por causa disso. Então, eu preparei aqui um material sobre as atividades que são desenvolvidas numa área de crédito. Então, nós temos a política de crédito. Toda área de crédito precisa de uma política de crédito. Depois a gente segue com um processo de validação de documentos, de consultas, tem que fazer referência, renda, faturamento, confirmar ali, compreender, validar renda, faturamento, se for ou não presumido, localização do cliente e o histórico, se ele já for um cliente externo. Então, o que a gente precisa entender? Que tudo que está em verde pode ser automatizado. Ou seja, 98% de extinção é bem razoável. Na verdade, tudo que está em verde pode e já existe solução para essa automação. Esse é um fato, né? O motor de crédito, por exemplo, permite que nós façamos as buscas de forma muito automatizada. A questão de referência, por exemplo, eu tenho produtos dos birôs, ou esses novos que eu falei, que conseguem dar para a gente. Às vezes eu não tenho uma referência como aquela que eu gostava antes de ouvir quando eu ligava para uma pessoa e pedia para ela informações daquele cliente, mas eu tenho dados que me permitem inferir que esse cliente tem um bom histórico no mercado. Então, desta forma que nós vamos nos ajustando aqui, seguindo nessa tendência. Então, de todas as atividades, somente o desenvolvimento e o gerenciamento requer hoje, de fato, um trabalho 100% humanizado.
Preciso de um humano para fazer o desenvolvimento dessa política, porque essa pessoa precisa validar essa política internamente dentro da empresa. A gente tem que considerar a estratégia, tem que considerar a concorrência, tem vários quesitos que precisam ser considerados. E claramente a inteligência artificial pode nos ajudar nisso, mas até mesmo a iniciativa de se criar a política hoje ainda é feita por nós humanos. Embora eu já conheça motores que trabalhem com a inteligência artificial no sentido de que ele retroalimenta, ele aprende com o perfil do cliente, com o resultado da análise, com o resultado do seu contas a receber, e desta forma ele retroalimenta e sugere alterações na política de crédito. Nós estamos caminhando para isso. Bom, dando um spoiler aqui em relação às 275 vagas que foram analisadas, o que eu posso dizer é que passaram a fazer parte das exigências solicitadas as seguintes competências: interação com outras áreas, inovação, conhecimento, busca de soluções, conhecimento de produto, desenvolvimento de novos negócios ou produtos. Ou seja, como nós acabamos de ver, essas 3 competências elas estão menos sujeitas à automação. Então, o que isso significa? Que já iniciou um processo de ajuste do mercado para absorver essas automações e ampliar a atuação do profissional de crédito. Então, na minha visão, não é que ela vai acabar em 20 anos, ela vai ser transformada. Mas o fato é que talvez essa transformação não caiba a todo mundo. Ficarão ali, assim como aconteceu em outros segmentos, aqueles profissionais que melhor se prepararam, que estão avançados, que adquiriram as habilidades adicionais que as vagas hoje já começaram a requerer, que transformaram a sua forma de atuação. Então, a gente não precisa esperar que se completem ali os 20 anos. Na verdade, parte desse processo já está ali acontecendo e parte deles tem sido acelerado pelas fintechs, que elas trouxeram ali os processos mais automatizados, com menor custo, permite ali a oferta de novos produtos. Então, o que acontece aqui? O fato é que a sua experiência de 10 anos, de 15 anos, por si só, ela não será suficiente para o seu próximo passo. Definitivamente, você vai ter que trabalhar nas novas habilidades que estão sendo solicitadas. É certo também que nós temos ainda empresas que estão lá no início dos anos 90. Eu liberei para vocês aqui uma aula extra que eu mostro a evolução do processo de crédito a partir de 1990. Então, existem empresas hoje que estão lá no início de 1990, assim como existem analistas que também não se atualizaram. Então, ainda temos empresas que possuem processos extremamente obsoletos, que continuarão absorvendo os profissionais que não se atualizarem, porém, a remuneração será cada vez menor e esse profissional terá dificuldade de recolocação no futuro. Bom, simples assim. Quais são esses impactos? O que as fintechs trouxeram? Então, elas chegaram excluindo processos burocráticos do crédito. Gente, quem nunca aqui ouviu dizer como o crédito era burocrático? Então, elas substituíram parte dessa burocracia, agilizaram o processo sem abrir mão de segurança. São novos processos que demandam novas habilidades. E é por isso elas estão antecipando as previsões dos doutores lá de Oxford. Então, aqui eu tenho um mapa que eu fiz a respeito de como é um processo numa fintech. Então, primeiro que ele tem um pilar muito claro, que é a experiência do cliente. Então, não é qualquer custo que a gente mantém, atualiza e transforma os nossos processos. Eles possuem ali um público-alvo, um foco de atuação. Tem um processo totalmente automatizado. Então, nesse tipo de empresa, o analista, ele não precisa de um analista que tem 20 anos de experiência. Ele precisa de um analista que saiba lidar com o motor de crédito, com a automação de processos, que faça monitoramento, gerenciamento de risco. Esse é o perfil do profissional para trabalhar com uma empresa que tem esse perfil de atuação. As
As fintechs trouxeram um processo de crédito soluções que até então não eram utilizadas, como OCR, reconhecimento facial, cadastro positivo. Muita gente até hoje ainda implica em não usar a questão da renda inferida, usa e usa muito bem, e modelos estatísticos. Então, de uma forma resumida aqui, eles possuem um processo de onboard que visa a experiência do cliente e mitigação de risco, um processo automatizado, a validação de e-mail, telefone, apps que substituem comprovante de endereço. Então, eu estive em um fórum de inovação onde o presidente do Banco Neon, ele disse o seguinte: nós não pedimos comprovantes de endereço para o cliente porque eu sei onde ele dorme todas as noites por conta ali da localização do app. Claro, você pode me dizer o seguinte: Mary, mas a minha empresa não tem app. Sim, gente, eu estou mostrando um exemplo de uma fintech. O que eu preciso sempre como profissional é ter uma referência das empresas que são destaque naquele segmento que eu atuo. Talvez isso realmente não se aplique, mas você precisa saber disso. Então, a gestão de carteira, foco extremo na gestão de carteira, para fazer o quê? Ajuste de limite, cross-sell, upsell, desenvolver novos produtos, ok? Bom, para finalizar esse primeiro módulo, e para compensar um pouco o exercício ali do estudo de Oxford, eu trouxe para vocês algumas vagas que destacam o protagonismo da nossa área de crédito, que mostram para vocês como o profissional da área de crédito, ele tem se tornado, sim, cada vez mais estratégico. Vejam essa descrição de vaga, por exemplo. O profissional será responsável pela gestão e acompanhamento das políticas de crédito por meio de estudos visando a baixa inadimplência e alta rentabilidade dos produtos. Lembra que eu falei que não é só analisar pedido? Participar de reuniões com os times internos de produtos. Bom, claramente essa aqui era um item que eu extraí de uma vaga da XP. E não tem problema, tá, gente? Só para reforçar, essas vagas foram publicadas, as empresas colocaram os nomes e, enfim, então não estou infringindo nenhuma regra. Desenvolvimento de estudos buscando melhorias nas regras de concessão e manutenção dos produtos de crédito, com análise de novas informações e modelos estatísticos. Vejam aqui, análise de novas informações. Então, eu recomendo que vocês façam um mapa igual aquele que eu fiz. Por isso, eu estou muito ansiosa em trabalhar, por exemplo, com os novos produtos da Núclea. Eu quero, inclusive, fazer esse mapeamento para colocar isso no curso Análise de Crédito Avançado. Então, nós precisamos estar atentos a estas questões para poder retroalimentar os nossos estudos e oferecer às empresas para as quais trabalhamos estudos de muita qualidade para reforçar melhorias na regra de concessão e manutenção dos produtos de crédito. Esse profissional ele é responsável por fornecer constantemente suporte à tomada de decisão por meio de análise de dados primários e secundários sobre o comportamento dos clientes nos produtos e canais de negociação. Por fim, analisar os riscos dos processos e novos produtos visando melhoria contínua do negócio. Ou seja, você concorda comigo que a nossa área ela está cada vez mais estratégica? Bom, terminamos por aqui o nosso primeiro módulo. Vamos agora para o módulo 2, falarmos sobre as habilidades e competências que estão em alta. Enquanto isso, salve o seu currículo numa V1, tá bom? A ideia é que você identifique quais habilidades você precisa adquirir e quais habilidades você já tem, mas que talvez você precise descrevê-la de uma forma que fique mais interessante para quem vai receber, mais competitiva, ok? Vejo você no próximo módulo.